Nesse momento, passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Republicano Brasileiro, PRB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Com a palavra o vereador Ariel Suárcego. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, e o vento leva as folhas. Eu tenho alguns assuntos, e um deles é que nós, através de um projeto que tem na Assembleia, que é o projeto Caminhos do Cervejeiro, e que foi incluído Farroupilha, porque Farroupilha tem algumas empresas que fazem o chopp, por exemplo, a própria cerveja, e que nós fizemos uma homenagem, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, e um deputado, o Elton Weber, se não me engano, ele fez um projeto e convidou o deputado Búrigo, a deputada Frank, daí passaria aqui por Farroupilha, e fizeram então este Caminhos do Cervejeiro. E naquele momento nós estávamos aqui com a discussão dos caminhos de Caravaggio. E eu fiz uma sugestão ao deputado Búrigo que pudesse conversar com os municípios envolvidos e fizesse uma lei estadual dos caminhos de Caravaggio. E aí muitas pessoas, mas para que os caminhos de Caravaggio estar como uma lei estadual, por exemplo? Bom, primeiro tem que conversar com a administração municipal, conversar com os demais municípios que fazem parte, que é Nova Petrópolis, Canela, Gramado e Caxias e Farroupilha, e também conversar com o Santuário de Caravaggio. E aí nós poderemos, através disso, no mínimo, ter a divulgação de rotas turísticas ou de caminhos de turismo no estado do Rio Grande do Sul, e o estado do Rio Grande do Sul levando isto para fora de Farroupilha ou do estado. Então esta é a nossa ideia, inclusive para que se necessitar de algum recurso para que possa ser investido nos caminhos de Caravaggio, mesmo como vereador de oposição e sabendo da dificuldade de se concretizar ou de se viabilizar os caminhos, nós encaminhamos a sugestão ao deputado e agora podem contar, como já aconteceu, vai começar a aparecer pai de criança para tudo que é lado. Esta é uma das coisas. Outra questão que nós falamos com o deputado e conversamos com o comandante da Polícia Rodoviária Estadual é que se fizesse um novo local para a Polícia Rodoviária Estadual, e também vou conversar com o Marcelo Stassak para ver se ele vem até a Câmara de Vereadores, ou talvez se não seja necessário, mas que a gente possa falar do novo local da Polícia Rodoviária. Cumprimentar aqui o Leandro da TV Zero, o Jason também, está sempre nas rádios, agora na Rádio Viva, né? E também, então, dizer que nós vamos conversar com ele, a intenção, ele também falou esses dias na rádio, não comentou qual é o local seria feito, mas a ideia que se deu é que através dos deputados se conversasse com as empresas, e isso, vereador Fabiano e vereador David, vocês já fizeram no passado, e conversa com as empresas, talvez até no intuito de que eles ajudem na construção do novo local da Polícia Rodoviária, até porque eu não tenho dúvidas de que as empresas teriam, sim, daqui um pouco a vontade de participar, porque teriam a polícia junto às suas empresas. Então eu vejo com bons olhos, inclusive para colocarmos balança nesses locais, para que não haja deteriorização do nosso asfalto como a gente vê hoje. Então este é mais um dos assuntos que eu gostaria de levantar. E também nós gostaríamos aqui de dizer que nós vimos agora no jornal aqui no Pioneiro, o jornal Pioneiro de 7 de julho,
de junho, melhor, de julho é bravo, né? 7 de junho, que diz o seguinte: unidos para tapar os buracos da RS 446. Dair e prefeituras de Garibaldi e Carlos Barbosa fizeram uma parceria para melhorar a situação da rodovia serrana. Vejam bem. E hoje o secretário cumprimentava o prefeito Clayton, o prefeito Setolim, o prefeito de Carlos Barbosa, o Zibete. Obrigado. Bom, a única diferença é que os prefeitos de Carlos Barbosa e Garibaldi, me parece que a sacada deles foi melhor do que a do prefeito de Farroupilha. O prefeito de Farroupilha fez uma licitação e gasta em torno de, pelo que disse o vice-prefeito hoje lá também, 600 mil reais para tapar os buracos. E o prefeito de Carlos Barbosa e Garibaldi, 35 mil reais. Ah, mas a quantidade de buracos que tinha aqui em Farroupilha é muito maior. Na 122 ou agora na, sei lá se é 453, como é que vai ser feito, mas enfim. A diferença é que eles compraram o asfalto e deram para o Dair fazer. E aqui o município contrata uma empresa para fazer tudo. Então, mais uma aula que nós podemos ter em Garibaldi e Carlos Barbosa, para não despender recursos, que eu já achava antes, que os recursos não deviam ser colocados, e que o secretário hoje, tomara que cumpra, que disse que o secretário Costela disse que uns 10 a 15 dias nem vai terminar a obra de Farroupilha e o Estado vai começar a fazer os tapa-buraco. E 600 mil reais, quem sabe, nós poderíamos ter colocado no Hospital São Carlos. Eu estou falando uma das coisas só, no Hospital São Carlos. O que nós ouvimos lá, a questão de pedágios, vários vereadores estavam lá, o vereador presidente, o vereador Raul estava lá, o vereador Jorge, o vereador José Mário, eu acho que eram esses vereadores, secretários, enfim, a comitiva de Farroupilha hoje era grande em Garibaldi. Acho que foi uma das maiores que tinha de toda a região. E nós aproveitamos a vinda do secretário Costela, até porque na sexta-feira nós comentamos sobre a questão, agora mais um assunto, nós comentamos sobre a questão da Corsan. Eu não sei, vereador Tiago, se vocês foram, tinham falado que a semana de repente iam para Porto Alegre, né? Então, na verdade, troquem a agenda que não é lá, não é no Dair, né? Pode trocar a agenda que não vai ser no Dair. Então hoje fiquei sabendo, e aí a gente vem aqui, bate no Dair e diz que o Dair é Dair, porque não libera, porque além de não fazer, não deixa os outros fazer, que não sei o que. Aí hoje, conversei com o secretário, na sexta-feira falei para o secretário Costela da cobrança que a deputada Fran, o deputado Búrigo, o deputado Tiago teriam feito a ele, e ele, por surpresa, ele nem sabia do assunto. Fiquei surpreso ele não saber do assunto. Mas eu acho que, de repente, ele até tinha esquecido, talvez. Eu acho que os deputados devem ter cobrado, ou cobraram direto na Corsan, ou cobraram direto no Dair. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho. Mas o certo é que não tem nada lá no Dair para ser liberado. Não tem nada no Dair para ser liberado. E hoje saiu isso aqui porque eu fui atrás. Eu disse que eu ia e eu fui. E quando eu digo que eu vou ir, nem que eu tenha que ficar 2, 3 semanas atrás do mesmo assunto, mas eu vou até o fim. E hoje solicitei o número dos processos aqui da Corsan, levei um ofício que dizia assim, da bancada do MDB, honro cumprimentá-lo no momento em que levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que a solicitação para a liberação da duplicação da canalização da adutora da Corsan na cidade de Farroupilha. O pedido encontra-se protocolado no DAIR, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, sob os registros tal. Salientamos que esta obra encontra-se licitada e com a empresa aguardando o início efetivo das melhorias. E, por surpresa minha, de sexta-feira até agora, eu já recebi a resposta e estava lá o Sandro, que é do Dair. E aí fui pegar junto ao secretário, porque o secretário Costela disse, fala com o meu assessor
que o meu assessor vai te dar o retorno, ou o retorno do requerimento que a bancada do MDB teria feito. E mais uma surpresa daí. Aí quando nós falamos com o nome dele é Maicon Perini, ele disse, não, nós respondemos para a Corsan. O Marco Aurélio Costa, são nomes parecidos, por isso que eu tive que olhar aqui. O Marco Aurélio Costa mandou para o Maicon este pedido, então, para o Dyer, né? E o Dyer, olhem bem, de Maicon Perini, enviado na quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2018, às 16h30, para Marcos Aurélio da Costa, com cópia a Sandro Wagner dos Santos. Assunto: um expediente, prezado engenheiro Marcos Costa. Aí, esse Marcos Costa da Corsan, tá? Tramita nesta segunda, não me lembro agora como é que é o nome, de Bento Gonçalves, que é do Dyer, né? Solicitação para a implantação da adutora de água entre o quilômetro 700 a 6.200 da VRS 813 em Farroupilha. Temos algumas ressalvas a realizar. Primeiro, entre o quilômetro 0 até o quilômetro 1.600 da VRS 813, a jurisdição pertence ao município de Farroupilha. Portanto, ao Dyer deve ser solicitada a permissão de uso apenas do quilômetro 1.600 em diante. Então, primeira coisa que ele teria que pedir para o município, mas eu acho que aqui com o município iria ser até mais fácil. Segundo, o projeto apresentado está muito aquém do que é solicitado através da decisão normativa número 111 de 2018. Sendo assim, é importante que os responsáveis pelo presente projeto avaliem de forma minuciosa, aqui faltam umas letras aqui, de forma minuciosa, a decisão normativa número 111 de 2018 e elabore os documentos e plantas à luz do que é solicitado. Em vista da impossibilidade de avaliação do projeto apresentado por conta de falta de informações básicas, comunico que vamos promover o expediente administrativo ao arquivo. Posteriormente, a Corsan deverá abrir um novo expediente administrativo com os detalhamentos necessários e especificados na decisão normativa número 111 de 2018. Rogo para que nos retorne esse e-mail. Bom, aí eu quero dizer para vocês que está em estaca zero. Porque se desde do dia 6 de dezembro de 2018 a Corsan não refez isso, nós temos que mudar, nós não temos mais que mudar. Então, eu nem vou falar muito aqui que a Corsan não foi atrás para fazer o que tinha que fazer, porque daqui a um pouco a Corsan vai me mostrar alguma coisa que já mandou para o Dyer. E é verdade. E aí fica esse empurra, porque nós falamos tanto do Dyer, que agora nós estamos vendo que é a Corsan. Mas se eu falar um monte da Corsan, daqui a pouco a Corsan me mostra que já mandou para o Dyer. Então, o passo agora, senhores vereadores que têm as bancadas, eu me lembro o vereador Kiko falou da deputada Silvana Covatti, vocês falaram dos deputados do PDT, da própria deputada Fran, né? E nós do deputado Búrigo. Amanhã mesmo já vou entrar em contato com o deputado Búrigo, o deputado, o vereador Jorge Sainz falou também com o deputado Tiago Simão. Nós vamos falar então amanhã, nós vamos entrar em contato com os nossos deputados e pedir para que eles, inclusive já encaminhamos, nossa bancada já encaminhou esta resposta do Dyer para a Corsan, para que eles, lá em Porto Alegre, deem uma olhada lá com esse engenheiro da Corsan, o que está acontecendo, gente. Ou nós vamos ficar esperando mais um ano e não vai ter adutora nova nunca. Vereador, o senhor vai vir aqui, vereador Tiago, falar da Corsan, e não vai adiantar nada. E outra coisa que ele disse é o seguinte, que daqui um pouco, da onde eles colocaram ali o projeto, talvez tem as dificuldades que o Dyer também tem que pensar. Ele disse assim para mim, não, se colocarem onde estão colocando lá, daqui um pouco dá um vazamento, me leva a estrada embora. Eu quase disse para ele, a 813, tomara que leve. Porque do jeito que ela está é melhor que não ter estrada.
para dar mais uma cobradinha na estrada também. Daí, mas para ele não adianta cobrar nada, porque se o secretário está ali, é cobrado e não é feito, então não adianta muito. Então, só para levantar dos assuntos que a gente foi ver lá em Garibaldi, eu acho que é interessante, mas temos que ficar atentos. Vereadores de situação, falem para o prefeito, deem uma olhada nesta reportagem aqui, R$35 mil, e deram o asfalto ao invés de querer fazer a obra. Eu tinha aqui mais uma questão, que é a avaliação do primeiro quadrimestre de 2019 do Executivo Municipal, onde poderia alguns falar sobre o IPTU, por exemplo, para vocês terem uma ideia. O IPTU foi recolhido até agora, até o mês 4, R$11.800.000. Na nossa época, nós arrecadávamos R$6 milhões. Se não der superávit, então aí tá louco, né? E tem outros dados aqui, a folha de pagamento, por exemplo, em 35%, mas a gente sabe porque entrou os 11 milhões, tem outras questões aí no meio, mas nós falamos em outra oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido nesse momento o Partido dos Trabalhadores, PT, para que faça uso da tribuna. Somente para fazer uma pequena prestação de contas, então, da nossa viagem a Brasília na semana passada. Estivemos acompanhando o prefeito municipal e a deputada Francis em algumas agendas e 3 delas nos trazem bastante alegria e compartilho com vocês. A primeira delas, nós conseguimos o segundo selo do ProDetour Mais Turismo, que o município, através da Secretaria de Turismo, o secretário Francis, cadastrou o município no final do ano passado, e nós fomos credenciados, então, com esse selo do ProDetour Mais Turismo, e cada novo financiamento solicitado, com esse selo se consegue aquele prazo de 20 anos para pagamento. Conseguimos na qual nós já aprovamos aqui nessa casa o financiamento de 7 milhões, que é para a pavimentação linha Eli Salto Ventoso, Nova Sardenha, e agora, então, nós solicitamos o selo para a pavimentação da Rodovia dos Romeiros, o trajeto que vai do campo de provas da Randon até a Capela da Busa. A justificativa para esse pedido no ProDetour Mais Turismo é todo o nosso fluxo de turistas que aí passam, os caminhos de Caravaggio também passam por aí, mas também e principalmente para o desenvolvimento econômico dessa região. Nós temos que a região da linha Palmeiro é a região de maior possibilidade de crescimento industrial e acreditamos que essa pavimentação vai consolidar essa tendência e também será uma rota de fuga ou uma rota alternativa à 122. Posterior, então, à aquisição desse selo, que é o passo inicial para se conseguir dar sequência ao financiamento, o município está dialogando com as lideranças da comunidade para termos os termos dessa parceria e com a concordância das lideranças representando a comunidade, nós teremos aqui, muito provavelmente, a vinda do projeto de lei para que nós possamos estudar e debatê-lo e, posteriormente a isso, a busca do financiamento junto ao Badesul. Então, é uma etapa. A primeira etapa foi conseguida, que é, então, esse selo que possibilita um prazo. Sabemos que a taxa varia, mas o que é importante nesse caso é o prazo para pagamento, que são 20 anos. Também estivemos na Secretaria de Desburocratização e Inclusão Digital do Ministério da Economia, a convite do secretário Paulo Webel, que foi secretário de Estado, secretário de município do João Dória, enquanto prefeito de São Paulo, juntamente com o município de Lajeado, e nos acompanhamos o prefeito Clayton, a deputada Francis, o prefeito de Lajeado, o secretário de Lajeado, e estávamos lá, eu como ex-secretário de Desenvolvimento e o ex-secretário de Desenvolvimento de Lajeado, juntamente
com o servidor Gabriel Tavares, que tocou muito do projeto de desburocratização no município, para que nós pudéssemos mostrar o que foi feito lá, secretário David, que o município de Farroupilha fez, passando por muitas ações do planejamento também, de quebra de alguns paradigmas, de desburocratização, de aproximação de secretarias, aproximação de processos, e o governo federal quer usar o exemplo de Farroupilha para o Brasil inteiro. Então, isso nos enche de orgulho, David, porque nós estivemos lá e muitas vezes nós brigamos com outros setores, brigamos juntos para derrubar barreiras e construir pontes. Também ficou encaminhado de que nós faremos algumas sugestões para a mudança da Lei Complementar 123, que é a Lei da Micro e Pequena Empresa, e também algumas sugestões que será trabalhado para que o governo federal utilize isso a nível Brasil. Então, vereador Tadeu, nos enche de orgulho assim de poder compartilhar o que a gente fez e apontamos algumas questões também da MP que o governo fez, da desburocratização. Farroupilha, então, está à frente de muitos municípios e pode compartilhar a nossa experiência. Então, foi muito interessante, muito gratificante, todo esse trabalho que o prefeito Clayton vem fazendo desde o primeiro dia de governo, que nos cobrava muito a desburocratização. E foi assim lá na Secretaria de Desenvolvimento, na Secretaria de Planejamento, enfim, em todas as secretarias. E agora, então, sobre a condução do servidor Gabriel, que é o nosso coordenador de TI, nós estamos montando uma proposta para mandar para o governo federal. Então, é gratificante isso de poder colaborar com o nosso país. Também estivemos colhendo, o vereador Tadeu e o vereador Raul, alguns frutos naquela nossa viagem que fizemos lá em abril, de visita aos deputados. Estávamos na entrega do prêmio Prefeito Empreendedor, a qual o Farroupilha ficou entre os 3 melhores prêmios. E o deputado Nereu Crispim, quando nos viu, nos abordou e disse: vereador, com a visita de vocês lá, nós destinamos uma emenda para o Hospital São Carlos. Passa no nosso gabinete amanhã, que vamos dar maiores informações. Então, nós voltamos no gabinete na segunda-feira, conseguimos articular e formalizar. Então, o deputado colocará agora 150 mil, porque os deputados novos, ou parte deles, receberam uma leva extra de emendas parlamentares, os deputados de primeiro mandato. E o deputado Nereu Crispim, então, destinou um valor para a Farroupilha. E os outros que nós visitamos se comprometeram em outubro com a emenda anual destinar também para a Farroupilha. Então, sabemos que o senhor fez contato com alguns deputados do PP e que nós teremos que reforçar, talvez até organizar uma ida junto com o hospital lá, repetindo a ideia do vereador Kiko lá de 2017, que ali em outubro, novembro é o momento da indicação das emendas. E como fizemos uma visita lá, fizemos mais uma agora, então já estamos na pauta. E também estivemos na Casa Civil, junto com o chefe de gabinete, reforçando um pedido que foi feito também na viagem de abril, de um recurso extra para o Hospital São Carlos. Fomos recebidos e a pauta está na mesa do ministro Onix para ser liberada. Queria também compartilhar um pouco dessa questão dos pedágios. Temos programado, e eu gostaria que os senhores se programassem para dia 1º de julho, só que nós temos a sessão da Câmara, que é numa segunda-feira, presidente, às 18 horas, nós teremos uma audiência pública em Caxias do Sul, na Câmara, promovida pela Assembleia Legislativa, para tratar do tema pedágios. Então, senhor presidente, talvez tiremos alguns representantes para participar dessa audiência pública, que, sem dúvidas, é muito importante. O tema vem pipocando, sabemos que o governo do Estado vem fazendo contagem de trafegabilidade aqui na nossa região,
e as decisões já estão sendo encaminhadas, e nós não podemos ficar de fora desse encaminhamento ou de, pelo menos, nós colocarmos a nossa opinião sobre o tema. Sobre a questão da mudança da praça, da mudança da nossa Polícia Rodoviária Estadual, vereador Arielson, nós temos a Lei 15.224, que é uma lei do Governo do Estado que foi aprovada no ano passado, que nós podemos buscar até 5% de ICM das empresas para investimento na segurança pública. Então, nós temos que avançar nesse tema. Eu sei que o prefeito municipal terá uma reunião essa semana com a chefia da Polícia Rodoviária para avançar essa questão da troca, da permuta de áreas. Posteriormente a isso, nós, aqui na Câmara de Vereadores, teremos que também entrar nesse debate, nesse projeto, e essa lei estadual pode contribuir muito para a construção da edificação. É a Lei 15.224. Já tive a oportunidade de conversar com o comandante da SAC, Caxias já está se mobilizando, já fizemos alguns contatos com o governo do estado, só que pelo fato de o projeto ser muito recente, não existe ainda uma consolidação do modus operandi de como ele vai funcionar. Mas estaremos acompanhando, e esse pode ser uma alternativa para nós termos esse posto da Polícia Rodoviária. E, para finalizar, senhor presidente, queria falar um pouco do que aconteceu no final de semana, e também notícia na grande mídia. Queria ler uma nota da OAB sobre esse conflito de interesses entre o ex-magistrado e então agora ministro Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, sobre o vazamento de informações e sobre os conchavos entre quem acusa e quem julga, antes de acusar e antes de julgar. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Colégio de Presidentes de Seccionais, por deliberação unânime, manifestam perplexidade e preocupação com os fatos recentemente noticiados pela mídia, envolvendo procuradores da República e um ex-magistrado, tanto pelo fato de autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, com grave risco à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas vinculadas, que ameaçam os caros alicerces do Estado Democrático de Direito. É preciso, antes de tudo, prudência. A íntegra dos documentos deve ser analisada para que somente após o devido processo legal, com todo o plexo de fundamentos, direitos fundamentais que lhe é inerente, seja formado o juízo definitivo de valor. Não se pode considerar, contudo, a gravidade dos fatos, o que demanda investigação plena, imparcial e isenta, na medida em que estes envolvem membros do Ministério Público Federal, ex-membro do Poder Judiciário e possível relação de promiscuidade na condução de ações penais no âmbito da Operação Lava Jato. E aqui o mais importante, o que a OAB se posiciona. Este quadro recomenda que os envolvidos peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam, especialmente para que as investigações corram sem qualquer suspeita. A independência e imparcialidade do Poder Judiciário sempre foram valores defendidos e perseguidos por essa instituição, que, de igual modo, zela pela liberdade de imprensa e sua prerrogativa constitucional de sigilo da fonte, tudo como forma de garantir a solidez dos pilares democráticos da República. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tem seu histórico na defesa da Constituição, na ordem jurídica do Estado Democrático e do regular funcionamento das instituições, não se furtará em tomar todas as medidas cabíveis para regular esclarecimentos dos fatos, especialmente junto ao STF, à PGR, ao CNMP e ao CNJ. Então, senhor presidente, nós estamos frente a um sério fato que veio à tona, de quem denuncia e de quem julga
estar combinando o que falar e o que julgar, vereador Kiko. É inadmissível, e aqui eu não estou defendendo o conteúdo e nem a quem estava sendo julgado, mas o fato de um procurador combinar com um juiz o que falar, o que julgar e quando julgar, é inadmissível. As pessoas que fazem coisas erradas, todas elas têm que ser penalizadas. Mas nós acreditamos na justiça. Sabemos que quem julga e quem acusa são pessoas como nós, que podem ter lá no fundo as suas preferências. Mas as suas preferências não podem estar acima das suas acusações e dos seus julgamentos. Queremos acreditar que a Justiça, que o Conselho Nacional de Justiça tome as devidas providências e assim o ministro Moro, ele deveria pedir licença do cargo. E assim como o seu procurador Dallagnol também, por estar, até os fatos não forem comprovados, mostrarem a sua inocência. Era isso, senhor presidente. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Obrigado. Desculpa novamente. Abre mão. Então, nesse momento, sim, eu convido, então, o vereador Fabiano André Piccoli, segundo vice dessa casa, para que faça os trabalhos da presidência. Obrigado, senhor presidente. Então, com a palavra, representando o Partido Socialista Brasileiro, fará uso da tribuna, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, vereador. Então, primeiramente, eu gostaria de falar aqui do requerimento, que depois colocarei em votação no final do grande expediente. Esse requerimento, o requerimento número 092/2019, onde o vereador signatário, após ouvir a casa, requer a anuência dos demais pares para que seja convidada a senhora Carolina Benvenuti, presidente da Associação Cultural Moinho Covolã, com a intenção de que venha a essa casa legislativa a explanar sobre a busca do tombamento histórico para garantir a preservação do prédio em Farroupilha. Então, em função de um pedido que me fizeram pessoalmente para que viesse até essa casa explanar, e eu acho que essa casa é a casa do povo, e já me prontifiquei em poder pedir aos senhores vereadores para que viessem aqui e fizessem a explanação sobre suas intenções, sobre o moinho. Então, mais tarde eu vou pedir a votação desse requerimento. Gostaria de falar, senhor presidente, nesse momento, então, estive hoje na SIC de Garibaldi, juntamente com vários vereadores da casa que estavam lá, onde houve o debate, sobre a malha viária da microrregião da Serra Gaúcha. Lá estavam presentes, então, a nossa deputada França Mense, o deputado Tiago Simon, tinham lá 3 secretários estaduais, Cláudio Gastal, tinha o Bruno Vanuzzi, tinha Cortella. E o que eu percebi lá, então, em função dessas rodovias, as rodovias que estavam realmente em debate nessa microrregião eram a ERS 446, a ERS 122, a RSC 453, a VRS 813, a nossa querida rodovia toda esburacada aqui, E o que eu percebi com todas essas pessoas lá foi de que, com certeza, logo ali à frente teremos pedágios. Vamos ter pedágios na nossa região. O que falaram sobre os pedágios? Pedágio é algo que vem para fazer uma nova cobrança quando nós temos inúmeras cobranças já feitas e aquele dinheiro não é destinado para onde deveria ser destinado. Então, eu gostaria de dizer aqui que eu até concordaria se tivéssemos, presidente, pedágios na região, desde que chegasse e me dissessem o seguinte: nós vamos ter pedágios e a partir de então, no momento que o pedágio for implantado, nós vamos ter algum tipo de diminuição de impostos que incide sobre nossos veículos, sobre pneu, sobre combustível, IPVA, manutenção, qualquer tipo de cobrança tributária. O governo do estado está quebrado e não é culpa
desse governo atual vem de longa data. Inúmeros partidos vieram acumulando dívidas e problemas absurdos de administração do governo estadual. Sim. Nesse momento, o governo não tem dinheiro. Concordo. Mas o que está se colocando um pedágio para quem pagar de novo? Quem vai pagar de novo? Eu até sou a favor, David, vereador, sou mesmo a favor de que tenham pedágios justos, que mantenham as rodovias com segurança, para que as pessoas possam ali trafegar sem perigo de vida, sem correr risco de vida. Concordo, eu acho bom tudo isso, sim. Mas o que se recebe de bônus? É só ônus. É uma nova cobrança que você faz. Eu vi lá, sim, que a distância média vai ser de 50 quilômetros. Ou seja, a cada 50 quilômetros aproximadamente, nós vamos ter um pedágio. Tem caçada, né? Tá, e daí? Eu vi que vão ter investimentos em portos. E aí falou lá, então, o secretário extraordinário de parcerias, o Bruno Vanuzzi. Esse secretário extraordinário de parceria significa uma secretaria totalmente voltada à ideia de buscar iniciativa privada, e eu acho sim que deve ter investimento sim na iniciativa privada, porque, vamos falar a verdade, o governo no Brasil não é o melhor órgão para recolher dinheiro e prestar serviço à comunidade. Isso é uma verdade. Agora, nós temos que fazer o quê? Colocarmos lá empresas privadas que vão começar a cobrar da população e a gente continua com a mesma quantidade de impostos? Nós vamos continuar com a mesma quantidade de impostos? E vamos ter que pagar pedágio? Já estamos tendo que pagar saúde particular, escola particular, tudo para que a gente possa ter um serviço de qualidade. A gente está contratando de maneira individual empresas particulares. Mas, e quando a gente pedagiar, minha pergunta, quando a gente pedagiar, quando que o governo pedagiar, por exemplo, todas as rodovias, o DAIR vai continuar existindo? Toda aquela estrutura absurda vai continuar existindo? Eu ando apavorado com tudo isso. Eu sei da crise econômica no Estado, mas eu ando apavorado com tudo isso porque a solução que se encontra nesse momento é fazer o quê? Se criar novos custos. Para quem? De novo, para quem paga sempre. De novo, para quem paga sempre. Eu não sou contra a ideia de pedágios, mas me digam aonde tem na reforma tributária que vai diminuir algum tipo de imposto para os usuários. É um absurdo. É um absurdo onde é que estamos chegando. E nós vamos ter. Só que eu gostaria de ouvir isso. Eu gostaria de ouvir qual é o tipo de atitude que vai se tomar em função desses projetos de colocação de pedágio. Ou de construção de novos portos. Ou de hidrovias. Senhor presidente, na verdade isso me deixa muito preocupado, porque isso só vem a fazer o quê? Aumentar o custo. Um custo de produção, um custo de funcionalismo, que vai gerar mais custos, tornando cada vez o nosso Estado mais difícil a competição. Cada vez nós temos tributos, cada vez nós temos novos encargos, cada vez se torna mais caro morar no Rio Grande do Sul. E a gente tem uma competição com o externo, temos competições que são, queira ou não queira, em função de estados, e daí o que a gente faz? Se na minha casa eu tenho um custo de vida alto, porque me são cobrados determinados aspectos, algo que vai me dar um custo de vida alto, o meu produto comparado à casa do meu vizinho, como eu vou competir com o meu vizinho que tem um custo bem mais baixo que o meu para produzir o mesmo produto que eu vou produzir? Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu sou a favor de pedágios justos, que sim, que deixa as nossas rodovias transitáveis, mas eu quero saber onde é que vai ser a diminuição de impostos para que a gente seja compensado de alguma forma. Porque eu sou totalmente contrário à ideia de se criar uma nova maneira de se cobrar a população enquanto não se tem retorno algum. Essa é a minha opinião
pode não contar, mas essa é a minha opinião. O governo quer criar PPPs, empresas público-privada, que as crie, mas que nos diga onde é que a gente vai começar a descontar. Aonde é que vai ter o nosso benefício se uma empresa privada vai começar a fazer outras cobranças? Quando me disserem isso, eu sou a favor, sim, de que empresas privadas utilizem, recolham esse dinheiro e prestem serviço, porque eu acho que elas, sim, conseguem prestar uns serviços mais adequados que todos os órgãos que são governamentais. Era isso, senhor presidente, e muito obrigado. Obrigado, vereador Sandro. Convido para retomar os trabalhos da casa. Obrigado, vereador. Nesse momento, convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Colocamos em votação o requerimento de número 092 de 2019, formulado pelo vereador Sandro Trevisan. Os vereadores da bancada do PSB. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa, o Leandro da TV Serra e a quem nos acompanha aqui na Câmara e em casa, faço um cumprimento a todos e gostaria de rapidamente abordar dois assuntos. O primeiro, só para dar um retorno, então, com relação ao que nós apresentamos na semana passada, quando apresentamos um vídeo que abordou a situação da separação do lixo e da destinação dos contêineres em caminhões pela Ecofar aqui do município de Farroupilha. Vou fazer alguns comentários rápidos, até porque a gente teve alguns desdobramentos das pessoas responsáveis na imprensa farroupilhense. Quero dizer que a informação que nós temos é que teria sido numa quarta-feira, em torno de 20 horas, com relação àquele vídeo que foi aqui apresentado na Câmara de Vereadores. Foi dito também que seria um fato isolado. Nós recebemos outras manifestações, só que não com a mesma comprovação, com o vídeo, como teve este caso, mas recebemos diversas informações de outros moradores que o que aconteceu ali, retratado naquele vídeo, aconteceu em outros pontos, em outros dias, aqui no município de Farroupilha também. Claro que nós, dentro da nossa responsabilidade, estamos falando do que a gente teve como comprovar, que foi o que foi mostrado para os senhores aqui na última segunda-feira. E com relação à responsabilidade, para encerrar esse assunto, quero dizer que duvido que os coletores, numa noite escuro como estava naquele dia, ele teria feito a análise de que o lixo seco estava contaminado e decidiu colocar ele dentro do caminhão do lixo orgânico. No nosso entendimento, responsabilizar os coletores, as pessoas que estão no dia a dia prestando serviço para a comunidade, não é a atitude mais adequada. Sim, quem tem que responder por isso é a direção da empresa contratada pelo município. O segundo assunto que eu quero abordar é sobre algo que a gente está discutindo aqui na Câmara de Vereadores já há algum tempo, que é a chamada Lei Lucas. No ano passado, a gente sabe que em construção com os demais colegas, nós apresentamos um projeto de lei que foi assinado por todos os vereadores, e depois a gente teve, o segundo episódio, foi o veto do prefeito municipal, que evocou falta de interesse público, e a gente teve a manutenção do veto do prefeito aqui na Câmara de Vereadores, no meu entendimento, de maneira equivocada. Mas, agora o projeto está retornando, então, a esta casa, confirmando a importância da iniciativa que se teve no ano passado, e nós temos ainda alguns ajustes a fazer. A própria procuradora, na verdade, ela também fez aí uma sugestão, e estamos trabalhando, inclusive o líder de governo está trabalhando no sentido de apresentar uma sugestão, uma emenda modificativa para que fique adequado ao que está sendo colocado pela Procuradoria. E aí eu quero trazer aqui uma matéria que saiu na última semana, uma matéria do G1, que é o site de notícias da Rede Globo e um dos mais acessados do Brasil. E a manchete é: aluno de 7 anos do projeto Samuzinho salva primo engasgado com espinha de peixe.
né? Então, o menino de 7 anos conseguiu realizar as manobras de desengasgo aprendidos durante as aulas no projeto Samuzinho e salvou o primo de 3 anos. E aí fala, inclusive, que os pais, foi um almoço na família, os pais não sabiam o que fazer com a criança de 3 anos que estava engasgada. E o Walter, que é esse menino que vocês veem na foto, ele disse, eu sei, eu aprendi, essa instrutora dele, eu aprendi como tem que fazer. E ele foi lá e fez a manobra de Heinrich no outro menino, que é o primo dele, esse que está ao lado, de 3 anos, e acabou conseguindo desengasgar o menino, e aí ele repete a manobra que ele fez naquela oportunidade, e aí ele fez a manobra e o menino de 3 anos conseguiu, então, desengasgar, colocando para fora aí a espinha do peixe que estava o engasgando. E aqui ressalta, na verdade, a importância de nós termos esse primeiro atendimento e que, certamente, o tempo que seria necessário para abordar os serviços de emergência não seriam suficientes e não seria a tempo de salvar essa criança de 3 anos. Então, aqui é algo que nós estamos trabalhando, porque o projeto de lei que veio do prefeito municipal, ele aborda a questão dos professores e funcionários. Nós entendemos que também seria muito importante ter a extensão disso para os alunos, e esta é uma matéria que veio bem a calhar, porque demonstra como também seria importante nós termos as crianças aqui do município com noções básicas de primeiros socorros, respeitando, claro, a sua faixa etária e o que pode ser ensinado a eles. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Eleonora Broilo. Bem, novamente, boa noite a todos, né? Já falei todo o protocolo anteriormente. Então, eu gostaria de colocar à apreciação dos senhores o requerimento número 091/2019. A bancada do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, abaixo firmada, requerem a Vossa Excelência, após ouvida a casa, que seja parabenizada a senhorita Júlia de Rossi, uma menina de apenas 13 anos, aluna da Escola Municipal Antônio Minella, por tomar posse na Academia de Letras Machado de Assis de Porto Alegre, evento ocorrido no dia 1º de junho de 2019, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, orgulhando toda a comunidade farroupilense. Eu acho que essa menina merece os parabéns de todos nós, porque é um fato praticamente novo, né, para todos nós, e é uma menina que aprendeu a ler aos 4 anos, aos 6 anos ela já tinha escrito seu primeiro livrinho, Misturando os Animais, um livro que posteriormente, em 2015, foi publicado na Feira de Livros de Farroupilha. Então, essa menina, motivo de orgulho de todos nós, merece nossos parabéns, e eu gostaria de contar com a aprovação do requerimento dos senhores. Não sei se coloco agora em aprovação. Pode colocar em votação. Quer colocar em votação? Posso pedir aprovação. Obrigado, vereadora. Em votação, o requerimento de número 091 de 2019, formulado pela bancada do MDB. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Subscrito por todas as bancadas. Okay. Claro. A palavra continua à disposição da vereadora. Sou eu, autora. Antes de terminar minha fala, eu gostaria de convidar a todos para o Legislativo em Ação sobre terapia assistida com animais, no dia 12 de junho, quarta-feira, às 19 horas. Tá? Não, não. Vamos namorar aqui dentro. Dia 12 de junho.
Programação. Vai ser falado sobre o cão funcional com o bombeiro Giovanni Lazzari, o cão terapia com os fisioterapeutas Roberta Bernardi e Jader Poleto e ecoterapia com Cristiane Pereira da MAFA. Senhores, claro que a entrada é voluntária, mas nós estamos recolhendo um pacote de ração que pode ser para felinos ou caninos, 19 horas, que pode ser para gatos ou cachorros, então, e que é destinado à campanha Joaninha. Nós já colocamos ali na frente uma caixa para começar a recolher amanhã mesmo os senhores, que eu sei que os senhores vão colocar a mãozinha no bolso, e vão trazer amanhã mesmo um saquinho de ração, dando o exemplo para todo mundo, e já vão colocar amanhã mesmo um saquinho ou 2 de ração para cães e ou gatos. Sem ter mais nada, senhores, muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.